Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. Nesta terça-feira, dia 22 de outubro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves, especialista em modal ferroviário, escritor, e também o publicitário, especialista em marketing político, professor Iberê Cirna. Vamos agora conhecer as manchetes de hoje e também dos sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a seguinte manchete: planos de saúde terão que dar mais benefícios. Na Folha de São Paulo, sem concorrência, leilão do pré-sal obtém valor mínimo. No Estadão, leilão de pré-sal atrai europeus, mas sem disputa sai pelo mínimo. No Santa Portal, desabrigados de Cubatão protestam por atraso no auxílio aluguel. No site do Boc News, governo define regras para a composição de vacinas contra a gripe. No G1 Santos e região, mero de 150 quilos é encontrado boiando perto do porto. E no portal da UOL, para governo, o resultado já era previsível e leilão de libras não foi teste. Chico. 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana. Haja vista a importância do transporte público como fator de integração na região metropolitana da Baixada Santista. E vamos falar também sobre modal ferroviário, que no Brasil, lamentavelmente, não é valorizado, não é prestigiado, não é sequer priorizado, infelizmente. Em que pese a economia que esse sistema, que esse modal enseja e também a sua eficácia, que de resto é comprovada no mundo inteiro. Mas infelizmente no Brasil não acontece dessa forma. Aliás, o nosso convidado de hoje, engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves, é um especialista na questão de ferrovias e inclusive está lançando hoje no Mendes Convention um livro intitulado Despoluindo sobre Trilhos, que é fruto de sua tese de doutorado como engenheiro e que trata especificamente do modal ferroviário. No programa de hoje nós vamos conversar sobre esse livro e sobre ferrovias, entre outros temas importantes de mobilidade urbana, mas tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo para hoje e o movimento de balsas e estradas. Paula. A terça-feira amanheceu com sol, mas segundo o Climatempo, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva na parte da tarde. A temperatura varia entre 20 e 28 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1,5 m nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, devido ao excesso de veículos, o que é comum para esse horário. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x3. As pistas norte seguem sentido São Paulo e apenas a pista sul da Imigrantes segue sentido litoral. A sul da Anchieta está fechada para obras. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal. Ou ainda por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 9 minutos e este é o Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar.
espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu, com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 22 de outubro, são 8 horas e 12 minutos e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves, que está lançando no dia de hoje um livro sobre modais ferroviários, Despoluindo sobre Trilhos, que é fruto da tese de doutorado do nosso convidado de hoje. Também participa do programa como comentarista o professor especialista em marketing político, o publicitário Iberê Cirna. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. O trabalho pelo maior porto, o maior incêndio na história do Porto de Santos durou todo o fim de semana. 4 pessoas ficaram feridas. Uma delas teve queimaduras graves e continua internada no Porto, no Hospital Santa Casa de Santos. É o que vamos acompanhar agora na reportagem de Maiara Rached. A movimentação na margem direita do maior porto da América Latina estava bem diferente de sexta-feira, quando começou um incêndio. No lugar das viaturas dos bombeiros, caminhões das empresas que operam nos outros terminais. Quem vê a cena não imagina o que aconteceu há 3 dias, só mesmo se olhar para cima e ver as marcas da destruição pelo fogo. Pequenos focos sobreviveram ainda no final de semana. De acordo com o chefe de departamento da Defesa Civil, Daniel Onias, como o incêndio foi de grande proporção, é normal que esse trabalho seja mais demorado. Foram aproximadamente 60 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros, apoiados pelas brigadas de incêndio dos terminais e demais órgãos públicos aqui apoiando, né? Tanto para disciplinar o tráfego quanto para proporcionar segurança para os trabalhos. E após isso, continua agora o trabalho de rescaldo, o trabalho de limpeza e desobstrução dos escombros. O fogo, que começou na esteira e se espalhou para todos os armazéns da Copersucar, destruiu toda a estrutura atingida. Não há previsão de retorno para as operações da empresa. O relatório da Defesa Civil ela vai apresentar algumas recomendações. É claro que exames mais detalhados precisarão ser feitos por especialistas contratados pelo próprio terminal para recomendar quais as ações serão mais indicadas, se demolição total ou se recuperação parcial. Só a empresa, após uma análise mais aprofundada, vai poder ter a previsão de quando vai voltar a operar. As chamas atingiram 180 mil toneladas de açúcar. Depois do fogo ser controlado, a CETESB analisa se houve impactos ambientais. Os resíduos já estão sendo retirados da água e a empresa pode ser multada. De início teve o impacto do ar, né? A pluma de fumaça do incêndio foi grande. Em sequência foi o impacto nas águas do estuário, né? Porque em função da água lançada nas instalações, houve escoamento para a galeria de águas pluviais que atingiram o mar, né? A gente constatou que teve a mortandade de peixes na região e, no caso, a preocupação agora é para minimizar esse impacto no corpo d'água. A gerência vai avaliar se o dano foi grande, tem grande chance da empresa ser autuada até com multa.
Pois é, aí está a reportagem, o maior incêndio da história do Porto de Santos. Os impactos ambientais estão sendo avaliados ainda, isso vai significar multa para a empresa. Enfim, um problema sério atingindo o Porto de Santos mais uma vez. Doutor Zé Manuel, o senhor é um especialista em modal ferroviário, mas isso também tem a ver com o Porto de Santos, enfim, e é uma situação essa crítica, né, em relação a esse incêndio, as consequências e os impactos decorrentes disso. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia a você, Lascala, bom dia ao Iberê, Paula e ao público telespectador da TV Santa Cecília. Eu volto a esta casa, que eu sinto que é minha casa também, porque eu fiz, inclusive comentava isso aqui fora, fiz direito aqui nesta casa e tenho muito prazer. Formado, portanto, na Universidade de Santa Cecília. Bom, mas essa questão do incêndio, lamentavelmente, mostra também o quanto precisa se reorganizar o espaço desse porto. Nós temos a autoridade portuária hoje engessada, sem a autoridade de fato. Há uma autoridade parcial, mas o número de intervenientes no porto, que efetivamente coloca a colher no dia a dia das atividades portuárias, é gigantesco. Isso acaba criando um vácuo de poder. E o que nós temos é uma autoridade portuária com boa vontade, mas que na verdade administra quase que uma espécie de shopping, não é? Espaços do porto, e que na verdade é muito mais do que isso que devia acontecer. Sim. Inclusive o Conselho de Autoridade Portuária, agora com a nova legislação portuária, o CAP, ele perdeu, evidentemente, está esvaziado, porque hoje é um conselho meramente consultivo e nada mais do que isso, o Conselho de Autoridade Portuária. Professor Iberê, obrigado pela presença mais uma vez, bom dia. Bom dia, Chico, bom dia, prazer em rever o Zé Manuel, muitos anos que a gente não se encontrava. Prazer em revê-lo também. Aí, Chico, eu vejo assim, eu acho que o Porto, no meu entendimento, ele é federal. Nunca abriram isso, né? Discutia-se antes a tripartite, lembra disso? Lembro, da regionalização, a luta pela regionalização do Porto. Quando eu assumi o poder, eu não quero mais. Eu quero ficar com o poder que foi o governo federal. Mais ou menos isso. E o investimento feito nesse porto, ao longo dos anos, sempre foi pífio, sempre foi uma coisa, não consegue investir nem aquilo que arrecada. Então ele tem um monte de projetos, já vimos aí a despesa que dá à cidade de Santos, e não tem nunca nenhum grande investimento. As empresas que lá operam acabam, agora ainda mais agora com a privatização dos locais aí, as empresas acabam criando um grande consórcio, como bem disse o Emanuel, virou um shopping, né? Quem é que administra isso? Ora, só levar o lucro do porto não dá. Isto não é lamentável para a cidade de Santos, lamentável para a empresa, lamentável para o porto que isto tenha ocorrido, mas nós não temos investimento nenhum na área do porto. Então nós continuamos ainda com aquela história das docas aí, muito pouca feita pelo Estado, veja, pelo Estado brasileiro, não pelas empresas. As empresas estão modernizando, mas de alguma forma a estrutura básica do porto continua ainda a ser muito carente. O que se espera, viu, Zé Manuel, me permita, é que agora com a mudança do ministro, que o ministro agora, o ministro Antônio Henrique da Silveira, que assume a Secretaria Especial de Portos, é um técnico de carreira no governo federal, do Ministério da Fazenda, um economista, e parece, pelo menos ao que parece, está na cota pessoal da presidente Dilma, e isto pelo menos diminuiria a influência, a interferência político-partidária no Porto de Santos. É o que se espera. Isso é um bom sinal, porque afinal de contas esse sistema presidencialista de coalizão, que é o que nós temos, que divide o Estado em fatias e não divide política pública e assume responsabilidades de política pública de interesse do país, é um troço que tem que acabar, né? Então, se é da cota da presidência, ótimo. Pode ser que isso seja um vento favorável a essa mudança. Agora, não mudou estruturalmente, porque continuamos tendo um sistema de coalizão para fazer composição política. Qualquer que seja o governante que chegar lá, ou muda isso, de alguma forma faz com que o acordo seja através de interesse público e de política pública, que, aliás, eu ouço as participações de vocês e vejo muitas vezes o Iberê tocar nisso, como alguém da área da ciência política, dizer, olha, tem que mudar esse sistema. Isso não mudou, mas há uma esperança que mude. Agora, o Iberê falava há pouco de investimentos. Em 25 anos, o problema não é de governo, o problema é de Estado. Nós não temos o porto funcionando como poderia funcionar, e não só este porto, temos 41 portos no país, não temos os portos funcionando de maneira melhor, porque temos políticas de Estado, e é preciso
dentro desse contexto de mudança estrutural, de como é que se faz o jogo político, fazer com que a política seja de Estado e não de governo. Temos hoje uma política de governo. Aliás, nós costumamos dizer aqui no programa, nos debates que fazemos, José Manuel, que o Brasil, mais do que reforma política, reforma presidenciária, reforma tributária, que são importantes, nós precisamos mesmo de uma reforma do Estado brasileiro. Verdade, mas eu não sei, eu acredito muito na capacidade da sociedade civil. O que aconteceu em junho, está aí o recado e tem gente até hoje querendo interpretar o que aconteceu. Mas é claro, tem gente que não entendeu. É claro que a coisa é complexa, mas há um comunicado simples disso. O povo cansou, não quer fazer política direta, ele quer uma política participativa sim, mas ele quer também respeitar a política representativa. Ele quer melhores parlamentares, ele quer melhores chefes de executivo, gente que esteja em sintonia com a realidade. Falava há pouco o Iberê, por exemplo, da questão dos investimentos, mostrando que isso não é um problema de um governo. Há 25 anos, nós aumentamos em 25, da Constituinte de 88 para cá, nós aumentamos uns 12% a arrecadação, a carga tributária bruta do país. Olha, 13% em 25 anos é bastante. Quanto nós aumentamos, isso em relação ao PIB, quanto nós aumentamos de investimentos? Nada, ao contrário, reduzimos. Capacidade era de 3%, ou investimos 3% do PIB, hoje estamos investindo cerca de 2,5%, 2,6%, o que é uma coisa absurda. Aí não tem dinheiro para rodovia, não tem dinheiro para ferrovia, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, nós não temos prioridade para essas questões. Agora, me permita, assim, eu acho que nós perdemos o pé da história. Como nós estamos vivendo num mundo globalizado, eu necessito que esse país se insira no contexto globalizado. E aí não pode ser com os portos, não pode ser com o abandono de ferrovias, com sucateamento de rodovias. Nós não podemos ter essa cara num mundo globalizado, que depende dos portos, gente. Depende de toda essa capilaridade de modais aqui. E nós não fazemos nenhum investimento. O que me preocupa é que nós vamos perder o espaço, nós vamos perder o tempo da globalização. E já estamos perdendo. A nossa capacidade de competição já é menor. A nossa capacidade de enfrentar os países, não só dos BRICS, que são os que mais próximos estão das nossas disputas, digamos assim, mas também os outros países do globo como um todo, estão cada vez mais competitivos. Nós temos um país de dimensões continentais. O senhor que está ouvindo, o senhor que está vendo, está prestando atenção, note bem, a forma de transportar cargas no país é absurda. Nós transportamos soja a 2.300 quilômetros de Mato Grosso ao Porto de Santos, em cima de caminhões. Mais ou menos, as cargas que chegam nos 5 corredores de ferrovias que chegam a Santos, transportam algo ao redor de 20%, 22% em trens. O resto vem tudo em cima de caminhões. 12 mil caminhões por dia, ou mais. Então, depois, as pessoas reclamam, mas congestiona a entrada de Santos, congestiona a entrada de Guarujá, não tem... Mas isso é consequência. Mas veja, a cadeia logística, ela é toda complicada. Esses caminhões são silos ambulantes. São depósitos ambulantes. São depósitos ambulantes, eles vêm vindo. Então o problema é um problema de armazenagem, quer dizer, ou seja, ninguém se responsabiliza por isso. 2.000 quilômetros, 2.300 quilômetros de caminhão, e ainda chega no Porto de Santos, tem que esperar não sei quantos dias para poder descarregar. Aí o coitado do caminhoneiro fica ali esperando, passando necessidade, fome, sujeito a assalto, sujeito a violência. A ambulância não passa, a viatura policial não passa. O comércio sente, porque reduz a atividade comercial. O setor de gastronomia de Santos, que é um dos mais importantes de São Paulo hoje, cresceu demais, está perdendo gente que vinha para Santos aproveitar essas oportunidades e não está vindo porque tem medo de depois ter dificuldade para retornar ou dificuldade para vir. Então, mas nós conversávamos há pouco, um pouquinho antes de dar início ao programa, você perguntou, e como é que resolve isso? Resolve com prioridade. Não é prioridade do governo. O governo está preocupado com rodovias, está preocupado com a questão do pré-sal, que ontem, aliás, talvez haja aqui daqui a pouco um comentário sobre isso, que houve o leilão ontem, com 2 empresas europeias e 2 chinesas. Está preocupado com, como eu dizia, com a rodovia, com o pré-sal,
E com os aeroportos, pensando na Copa do Mundo. Mas não está preocupado com ferrovia. Quer ver um exemplo de despreocupação do governo? Aliás, eu quero só fazer uma observação. Tenho uma enorme simpatia de ordem pessoal pela Presidente da República, pela Dilma Rousseff. Pessoalmente, tenho a maior simpatia. Agora, um governo de coalizão desse jeito, que aumentou o número de ministérios e não consegue organizar uma atividade de política adequada, é lamentável. E não é só este governo, isso vem passando de governo para governo, de governo para governo. Então, como é que resolve isso, você me perguntou? Resolve com a sociedade dizendo basta. Eu estou trazendo este livro a Santos, fiz questão de lançá-lo aqui em Santos, hoje e nos próximos dias. Amanhã nós estaremos no Fórum dos Secretários dentro do Intraportos, que acontece no Mendes Convention Center. Nós estaremos à Câmara de Guarujá, propositalmente, que é a margem esquerda do Porto de Santos. Depois a gente fala sobre o container. Não, mas nós vamos falar bastante sobre o livro, viu? Tem a Estação Cidadania, que estaremos também lançando o livro ali. E na Livraria Martins Fontes, e um bate-papo na Livraria Realejo. Tá certo? Ótimo. Então tem uma programação intensa aí. Fiz questão, sabe por quê? Sabe por quê, o Iberê e La Scala e o telespectador? Porque eu acredito em você que está aí, que vai se revoltar se souber que isso é seu problema. Não dá para continuar, isso é problema do governo, não, isso é lá Brasília que resolve. Não, não é, somos nós aqui na região que precisamos dizer, chega, basta de palhaçada. Mas olha, engenheiro Zé Manuel, nós vamos falar mais sobre o modal ferroviário. Por que, afinal de contas, o governo brasileiro não investe em ferrovia? A reflexão em torno desse tema, nós vamos ter com o doutor José Manuel e também com o professor Iberê no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Jornalismo. Redação regional. Olá, boa tarde. Caderno regional. Especialistas discutem prevenção e tratamento de uma doença silenciosa. Santa Cecília TV. Um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 22 de outubro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves e o professor Iberê Cirna, especialista em marketing político. E no bloco anterior, engenheiro José Manuel, eu deixei uma pergunta: por que o Brasil não investe no modelo ferroviário, afinal de contas? E isso vem, inclusive, uma pergunta do Uriel Vilas Boas. Muito obrigado, Uriel, pela participação mais uma vez. E ele pergunta assim: por que não temos num país continental como o nosso uma atenção toda especial para o uso de ferrovias? Por descuido, por burrice. Eu não sou de falar poucas palavras assim, vou ser bem direto ao ponto. É burrice.
É falta de iniciativa, é falta de capacidade. Olha, tem gente que ainda não entendeu isso na administração pública, que quando você pensa em espaço geográfico, você tem que usar satélite, usar o que a gente chama de geoprocessamento, colocar latitude e longitude nos dados para que os arquivos combinem entre si. E por incrível que pareça, nós temos ministérios que não transitam as informações entre si. Ainda estamos nesta idade da pedra. Agora, o problema não é de hoje. Há 160 anos atrás, a família real tinha muito calor, porque aqui na Baixada todo mundo sabe o que é o calor, né? Calor intenso, no Rio calor era intenso, e a família queria se refestelar em Petrópolis. Construíram uma ferrovia de 14,5 km. Maravilha, 160 anos atrás. Há 120 anos atrás, nós já tínhamos 9.000 quilômetros de ferrovias em funcionamento, 9.000 construções. Hoje, 120 anos depois, eu estou falando grosso modo, 120 anos depois, nós temos algo de 27.000 quilômetros de ferrovias. Nós não andamos para frente absolutamente nada. O Brasil se modernizou, cresceu, a população aumentou, temos uma economia forte, né? E o que nós não temos é uma atitude nesta área. Há um lobby, houve até um presidente da República, de boa lembrança, aliás, um bom presidente da República, que disse que governar é abrir estradas. Sim. E toca abrir estradas. Depois tem uma lógica abrir estradas. Porque quando abre estrada, de alguma forma alguém ao lado se beneficia. Então tem sempre alguém puxando a sardinha para o seu lado. Então é preciso agir com um pouco mais de generosidade. A ferrovia às vezes passa batido. Só vai ter acesso lá na frente, da estação ferroviária. Sim. Não vai gerar propriamente ao lado grande possibilidade de haver uma interligação, uma conexão. Agora, é preciso mudar conceitos. É preciso construir centros de concentração de carga e centros de distribuição de carga. Tem gente que me pergunta, mas você quer ferrovia? Na porta da fazenda vai passar ferrovia? Não, é claro. Você vai ter uma coisa chamada intermodalidade. Vai juntar caminhão, trem, barco e outras formas de transporte. Claro. Você vai ter que o caminhão sai da fazenda, leva o produto até um centro de concentração de cargas, dali ele entra no trem, chega até um centro de distribuição de cargas e assim por diante. Mas por que não tem? Porque temos uma mentalidade tacanha, porque a classe política não acordou para isso ainda, porque não há generosidade e principalmente, essa aqui eu sou obrigado a dizer, porque nós, cidadãos, estamos dormindo em berço esplêndido. Isso é assunto nosso, é meu, é seu, é nosso. Não dá para terceirizar e dizer que a responsabilidade é do governo. É nossa, é uma vergonha. Essa história de ver o porto com filas enormes, tem gente que diz, nossa, como o nosso porto é bacana, como é que é? Tá bombando, eu ouço de vez em quando, tá bombando, eu só acho uma bomba de efeito danoso, porque isso não é progresso, isso é atraso. Né? Nós temos aí um processo histórico, né, a gente tem que começar com esse sucateamento da rede, da malha ferroviária. Já na época da Segunda Guerra já começa a utilização, mas nós tivemos também, com o nosso glorioso Juscelino Kubitschek, a vinda da indústria automobilística, né? Foi o grande investimento que o Brasil fez. E aí, obviamente, se você vai investir na indústria automobilística, eu tenho que ter estradas, eu não tenho que ter ferrovias. Então, isso ficou um pouquinho de lado, crescendo mato lá no trilho, e nós vamos investir em abrir estradas, né? Lamentavelmente, nem as estradas brasileiras são boas. Não podemos nos basear por essa que a gente anda aqui na região sudeste, não. Tem que andar pelo resto para ver que está pior que a ferrovia, mas não tem outra alternativa. A preocupação é assim, se você observar que no Brasil nós temos, e aí eu vou perguntar a um especialista, 8 bitolas de trem, que é uma outra coisa técnica. Até hoje se discute, agora nessa ampliação que estão prometendo 10.000 quilômetros de ferrovia, a Valec agora entrega ao Partido Republicano, agora acho que vai, não sei, mas de qualquer jeito, a Valec está lá discutindo qual é o tamanho da bitola, se nós vamos usar a mista, se nós vamos usar a métrica, se não O que é que acontece? No Brasil existem 8. E mesmo assim, no Mercosul, nós temos algumas divergências de bitola. O que vai dificultar, o que eu volto no meu ponto, a globalização. Pois é, essa coisa de bitola que você falou,
é interessante, Iberê, olha a escala. Isso é um exemplo que materializa esta tal da burrice crônica que eu me referi há pouco. É evidente, se o trem tem que passar no trilho, e se as bitolas não combinam, o trem não passa. E se você tem um país deste tamanho, você precisa integrar essas redes ferroviárias e pensar em bitolas padronizadas. Isso pode e deve acontecer. Só que nós estamos andando muito lentamente. Você citou 10 mil quilômetros de ferrovias, que a presidente da República, que eu já disse e repito, tenho grande simpatia pessoal a ela, que não era nem do PT, era do PDT, está no PT, mas tenho grande simpatia, muita gente do PT, inclusive, nenhuma restrição a ela, anunciou há 1 ano e 3 meses atrás que ia levar as ferrovias para concessões como são pensadas hoje, rodovias, aeroportos e tudo mais. Agora, há 1 mês e pouco atrás, descobriram porque não deu certo essa tentativa. Não havia segurança jurídica. Porque o empresário vai investir, ele quer ter um mínimo de garantia da lógica do lucro. Isso é natural. Mas, além disso, ele quer ter garantia de que a regra não seja modificada no meio do jogo, que é o que costuma acontecer em nosso país muitas vezes. Sim. Então, descobriram que não tinha segurança jurídica. Aí alguém lembrou, bom, então vamos fazer segurança jurídica e vamos construir isso através de uma medida provisória. Muito bem, estão nesse momento acabando a medida provisória que vai seguir para o Congresso. Chega no Congresso em novembro, perto de dezembro, recesso parlamentar. O ano que vem, eleições, ou seja, já jogou para 2015, na melhor das hipóteses. Isso não é prioridade. É verdade. Agora, Zé Manuel, deixa eu apresentar aqui o livro Despoluindo sobre Trilhos, que é o livro do engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves, que é um estudo de caso do transporte do modal ferroviário, do Porto de Santos, enfim, transporte de contêineres, de açúcar, ou seja, é um livro que é a tese de doutorado como engenheiro do nosso convidado José Manuel Ferreira Gonçalves, Despoluindo sobre Trilhos. E hoje, então, acontece o lançamento, vamos dizer assim, no Centro de Convenções, hoje e amanhã, não é isso? Amanhã, mais propriamente. Depois nas livrarias todas, em São Paulo palestras, também, inclusive na a agenda está cheia, hein? Está cheia, porque eu resolvi falar bastante sobre esse assunto, porque tem que mudar a cultura. O problema do transporte de cargas e do transporte... Aliás, o problema da política do país é o problema de cultura, que é o que, aliás, vocês tocam muitas vezes aqui na Santa Cecília TV, no programa do Jornal Enfoque. Eu já vi muitas vezes vocês falando. O problema é cultural. E para mudar isso, é preciso mudar a cabeça das pessoas. Então, uma maneira de tentar mudar a cabeça das pessoas é fazer com que elas sintam a dor no bolso, que parece, por incrível que pareça, não é um órgão do corpo, mas costuma ser um órgão vital. O sujeito sente a dor mesmo. Então, a gente propõe neste livro, que é um estudo de caso, como você disse, um projeto de iniciativa popular, projeto de lei, para levar a porcentagem do frete da mercadoria para a nota fiscal. Como nós temos hoje o imposto na nota fiscal, nós temos a porcentagem. Olha, quanto que daquilo que você está pagando, percentualmente você está pagando por frete. Para a pessoa perceber, mas eu estou pagando um absurdo, essa água está vindo não sei de onde, eu estou pagando um frete gigantesco, maior do que o produto em si. E vai percebendo isso, e quem sabe, percebendo, faça uma modificação. Cria-se uma consciência. Agora, um aspecto, José Manuel, que eu gostaria da sua avaliação. O governo federal, o senhor fez referência, o Iberê também, o presidente Juscelino Kubitschek, enfim, abrir estradas, a indústria automobilística, mas até hoje, mesmo no governo Dilma Rousseff, o que se observa é uma série de isenções e de facilidades para a indústria automobilística. O lobby é fortíssimo. Estimulando a compra do veículo. Sem dúvida. Hoje, de certa forma, um veículo popular, um trabalhador consegue até, por meio de uma prestação de 300, 400 reais aí por mês, comprar o seu carrinho. Ou seja, há um estímulo para que o cidadão adquira o seu veículo, ou seja, estimulando exatamente o transporte rodoviário. Em que medida isso complica, dificulta um processo de nós investirmos efetivamente, seriamente, no modal ferroviário? Eu sempre acredito no sol nascendo para todos. Isso não é poesia, não, isso é a realidade. Acho que há espaço para todos. O que precisa haver é uma disciplina. Nós temos que transportar melhor. Nós temos que transitar melhor. Você falou em mobilidade urbana. Esse assunto está conectado. O sujeito está lá na Avenida Paulista em São Paulo, está no trânsito aqui em Santos,
Ele às vezes pensa, bom, esse trânsito acaba, daqui a pouquinho está resolvido, eu já me safo disso, chego em casa, chego no escritório, acabou. Não, não acabou, o problema continua, ele é recorrente. Porque nós temos uma matriz de transportes absolutamente absurda. Não dá para transportarmos carga em cima de caminhões. Em São Paulo, 80% em caminhões. No Brasil, 70%. Em algumas situações, chega a 80 e tantos por cento. Não dá. Isso tem que mudar, é possível mudar, dá para fazer. E se nós mudarmos a matriz de carga, nós vamos aliviar ruas, avenidas, vamos oxigenar o trânsito do país e vamos facilitar até para que o carro exista. Agora, inegavelmente, você citou, eu não conheço nenhum lobby para vender vagão ferroviário. Para vender carro, tem lobby de todo tipo. Tem toda uma indústria e um comércio que se favorece. Aliás, nada contra a geração de empregos nesta área, só que é preciso, eu falei uma palavrinha durante o início da nossa conversa, disse assim, generosidade. Eu não consigo imaginar que o Brasil continue tendo homens públicos não generosos, que só pensem no retorno, do lucro, até eleitoral de suas campanhas, porque é preciso ser impopular às vezes. É preciso dizer com clareza, olha, isso dizer não dá, por limites, não sabe? Senão é mais ou menos como a criação dos filhos. Quer dizer, se não disser não, se não puser limites, não se vai a lugar nenhum. Professor Iberê, o José Manuel falava agora na mobilidade urbana, a questão do trânsito, e o senhor também é um especialista nessa questão de trânsito. É até consultor da empresa Impactrans, que cuida exatamente disso, quer dizer, da análise do impacto do trânsito para eventuais empreendimentos, né? Como é que o senhor vê essa questão, por exemplo, desse incentivo do governo federal ao transporte individual? Olha, Chico, se nós pensarmos o seguinte, vamos voltar nesse processo. A prioridade é o ser humano, é o homem, é isso que está um pouco deixado de lado. Ninguém vai mexer nesse vespeiro da indústria automobilística. Até porque você cria uma onda e uma ameaça de desemprego extremamente grande, você cria esse ecossistema do automobilismo, é muito forte, como disse o engenheiro José Manuel. Agora, quando você pega, em São Paulo, pega um paradoxo, quando a presidente Dilma dá isenções, eu estou dizendo, o presidente não ela, o governo dá isenções, principalmente ao automóvel. Por um outro lado, elogiável que o Fernando Haddad fez. Sem dúvida. Diminuir o número de estacionamentos nos prédios. Sem dúvida. Por quê? Porque aqui é o contrário, né? Nós ainda estamos discutindo isso. Eu tenho um prédio de 30 andares, eu sou obrigado a ter 400 vagas, porque cada um tem 3 carros. Legal. Ele fez ao contrário em São Paulo. O que é louvável. Você vai fazer o prédio, tem que fazer metade da garagem. Por quê? Eu não tenho onde colocar meu carro, vou ter que optar pelo transporte público. Porém, ainda continuamos brincando. Se você imaginar, Chico, que as linhas do metrô têm bitolas diferentes. Eu nunca vi isso na minha vida. A linha 4 é diferente da linha 5, são bitolas diferentes. Então, me parece que não é muito levado a sério. Exigir do cidadão que comprou com muita dificuldade o seu automóvel, o seu sacrifício, que ele deixa o automóvel em casa e vai andar de ônibus, é pedir demais. É pedir demais para o cidadão que tem todo o direito, ele se esforçou, ele trabalhou, ele comprou o carro dele, por que ele não pode usar o carro? Chico, em nome do quê? Já que todo mundo usou o carro, quando ele consegue ter o carro dele, ele não pode usar? Não é então, isso. Também é uma questão que é discutível. Se você tem de um lado o favorecimento ao veículo particular, depois você quer, por meio da legislação municipal, impedir que o cidadão use o seu carro, dificultar, é complicado. Ele não está impedindo, ele está dificultando. Para isso, existe uma contramão que o governo, e aí eu volto aí, a prefeitura também não está fazendo. A própria Fernanda Haddad, eu tenho uma melhoria no transporte coletivo. Eu tenho que ter uma qualidade de oferta ao transporte coletivo muito maior. Então, essas coisas no Brasil, elas são feitas com esparadrapo. É tudo remendado. Não se faz um grande projeto e se percebe. E aí, Zé Manuel, eu vou fazer... Né, que você tá falando. O improviso. Como nós temos eleições a cada 2 anos, o Brasil é um grande parque de diversões. Agora está se falando em 10 mil quilômetros e... Já a eleição passou, vamos falar de novo. Esta brincadeira, aí eu volto
a debater aquilo que eu tenho insistido. O sistema é que está errado. Enquanto nós estamos pendurados nessa história política, o Brasil não anda. Não há projeto que dure mais do que 4 anos nesse país. É preciso, como nós estávamos conversando no início, um projeto de Estado. Sem dúvida. Não de governo, um projeto que perpasse os governos e que possa, até porque são investimentos, este investimento da 10 mil quilômetros de ferrovia são 90 bilhões de reais. Alguém pode fazer a conta e dizer, nossa, mas é muito. Não, não é muito. Só o estádio da Copa, o Mané Garrincha, que é um belo estádio, aliás, o melhor estádio em termos ambientais que o país está construindo, dá 1 bilhão e 400 milhões. Para fazer uma ferrovia, né? Eu não vou falar uma ferrovia que vai ficar abandonada, porque a Madeira Mamoré, lá no Amazonas, foi abandonada e deu mato em cima da ferrovia. Não, mas uma ferrovia que funcione, que efetivamente esteja conectada à realidade, que leve alguma coisa a algum lugar efetivamente produtivo ou que traga da produção alguma coisa para o escoamento, nós teremos aí um investimento que vai se pagando com o tempo. Hoje, nós temos um prejuízo, a Federação das Indústrias de São Paulo, outro dia passou um relatório dizendo que o prejuízo anual é de 17 bilhões de reais em função do caos logístico. O governo de São Paulo fala em 50 bilhões de prejuízo em função do caos logístico. Isso é dinheiro que sai da saúde, dinheiro que sai do transporte público, isso é dinheiro que sai da educação, da segurança, etc. Agora, em geral, os homens... Eu quero fazer uma pergunta aqui no ar, eu vou fazer aqui, até me perdoe, Scala, Iberê, a Paula Paparelli, que fez as manchetes do público telespectador. Onde anda o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista? Este conselho foi criado na época do governador Mário Covas. Veio em boa hora. Era um conselho para reunir as cabeças pensantes mais potentes, digamos assim, da região. Então reuniria prefeitos, uma parte da sociedade civil e secretarias de Estado. Mas se esse conselho existe, onde anda o conselho numa hora em que tem que discutir este assunto? Porto, transporte para o porto, logística, o tema do momento é integração, mobilidade urbana. Eu vejo o VLT saindo depois de um esforço enorme. O túnel aqui sobre o estuário. Agora, as instituições estão aí. Elas existem. Elas vão ser cutucadas. Então, eu acredito que a sociedade possa cobrar, por isso eu estou fazendo a questão. E tem que cobrar. Agora, nesse sentido, Zé Manuel, quero deixar essa pergunta para chamar o intervalo em seguida. Que é a questão, por exemplo, do metrô. O metrô é uma experiência fantástica. A população utiliza o metrô, gosta do metrô, defende o metrô, protege o metrô, não destrói, pelo menos. E briga se alguém suja o metrô. Briga se alguém suja o metrô. Ou seja, a questão cultural, ela está muito presente no metrô. E a população pedindo mais metrô. No entanto, não se vê essa mesma mobilização, essa mesma defesa em função da ferrovia. Por que isso acontece? Mas só vai responder no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já no Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 22 de outubro, e hoje estamos recebendo o engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves e o professor Iberê Cirna, especialista em marketing político. Engenheiro José Manuel, o metrô, como eu disse no bloco anterior, o metrô é defendido pela população. A população gosta do serviço do metrô, pede mais linhas. Aliás, o governo do estado precisa continuar investindo e mais em metrôs, que já são insuficientes, as linhas são insuficientes em São Paulo. Por que essa mesma mobilização, esse mesmo interesse não acontece com o modal ferroviário? Porque não passou de pai para filho. E a sujeira traz sujeira, e limpeza traz limpeza. Quando se lançou o metrô em São Paulo, a questão era deixar ele bem limpo. E aquela limpeza, aquele cuidado com a limpeza, fazia o cidadão que utilizava o metrô sentir, se alguém sujasse jogando alguma coisa, tinha que advertir na hora para aquilo, de alguma forma, ser contido. E foi assim. Eu conto uma história, especialmente para o pessoal que está me acompanhando, Tatiana que está me acompanhando, assessoria de imprensa, Tatiana Lopes, já não aguenta mais essa história, mas é verdade. Tatiana, que aliás foi aluna aqui na Universidade, foi minha aluna. Tadinha, ela ouve essa história quase todo dia, porque eu conto que é ilustrativa. Ó, é o seguinte, o Chico Lascala, Iberê e telespectador. Quer ver como é que a coisa entrou na cabeça, culturalmente, essa coisa do carro? Eu fazia parte de um grupo chamado Make-A-Wish, que é para atender crianças com problemas que estão nos hospitais e precisam realizar um sonho, querem realizar um sonho. Então fui atender uma criança com câncer, 5 anos de idade. Fui lá conversar com a criancinha, dizer, o que você quer? Enfim, ele disse, eu quero, pode fazer propaganda aqui? Eu quero um Hot Wheels. Eu não sabia, confesso a minha ignorância, que era aquela miniatura de carrinho. Não sabia. Eu não me conformei com aquilo, perguntei, mas desenha no papelzinho pro tio aqui, o que você quer? Desenhou um carrinho. 5 anos no hospital, tomando quimioterapia e desenhou um carrinho. Você imagina como isso está lá enraizado no cérebro dessa criança. Então nós vamos mudar se nós conseguirmos fazer com que ao longo do tempo a criança brinque com o trenzinho. Mas a gente brincava antigamente, a gente brincava com o trenzinho. Acabou o ferrorama. Acabou essa história. Né? Tem corrida de Fórmula 1, tem corrida até de caminhão, Fórmula Truck, não sei o que, quer dizer, não tem. Então nós temos que mudar devagarzinho. Agora, aí eu acredito que lentamente, para as futuras gerações, passando pelas futuras eleições, não pensando só nos resultados eleitorais, respeitando as instituições, eu cutuquei de propósito uma instituição que eu tenho, aliás, eu fiz parte desse conselho, como suplente da Secretaria Estadual do Meio Ambiente durante um certo período, durante o governo Mário Covas, e saudosa memória, eu quero dizer que dá para fazer sim, só que eu acredito no ser humano e de pai para filho, senão não adianta. O processo de conscientização, e nesse sentido, Despoluindo sobre Trilhos contribui muito. Professor Iberê, e o Condésb? Na verdade, assim, eu entendo que o Condésb foi uma ideia interessante, mas ele não evolui, até porque a agência metropolitana, a qual fui diretor executivo, acaba sendo amarrada de tal forma, dependendo do Estado, não tendo autonomia, tem técnicos maravilhosos, desenvolvem projetos com grande maestria, mas ainda nós dependemos dessa estruturação das secretarias de Estado. Foi criada a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, né? Está até o Edmundo Mesquita como secretário, mas na verdade é uma secretaria meio e acaba não dando condições para a região se desenvolver como uma região metropolitana. Eu trouxe há muito tempo aí, quando estive lá na AGEM, um exemplo da região de Toulouse, na França, que é uma coisa maravilhosa. Mas lá, ela buscou para si a decisão dos projetos. Nós ainda dependemos muito das relações com as diferentes secretarias de Estado. Por isso não anda. Acaba sendo o quê? Uma colcha de retalho. E você não consegue desenvolver. O Condésb, que é o Conselho de Desenvolvimento, que reúne os 18 membros do Estado, que são 2 por Secretaria de Estado, e os 9 prefeitos, acaba sendo um conselho consultivo, né? E um braço do governo do Estado. do governo do Estado, e eu sempre defendi que... E a autonomia dos municípios, e nós faltou um pouquinho ali, não me recordo quando foi criado o motivo, mas faltou a presença do legislativo. Eu acho que você não pode ter uma região metropolitana sem a consolidação da legislação. E isso se faz através do legislativo e não do executivo. Então, assim,
Mas vai vir aí, o Geraldo Alckmin criou, nós já tivemos anteriormente a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, na época do Almino Afonso foi secretário, depois extingue a secretaria, agora volta a secretaria, essas coisas aqui nós precisamos... Vive-se um impasse, professor Iberê, José Manuel. Aliás, ontem esteve aqui no programa exatamente o secretário de Estado de Desenvolvimento Metropolitano, Edmur Mesquita. Essa secretaria, ela foi extinta pelo governador Geraldo Alckmin há 4 meses. Há 4 meses, por conta, na esteira das manifestações de protesto e por uma agenda de economia que foi lançada pelo governador, foi extinta a secretaria. E até hoje ela continua existindo, porque a Assembleia Legislativa ainda não votou a extinção da secretaria que o governador determinou há 4 meses, em meados de junho. E ela continua até hoje. Ou seja, é assim que as coisas são tratadas no Brasil. Você citou o Edmur Mesquita, por exemplo, um belo quadro do PSDB. Sim, sem dúvida. Sempre o jeito... O deputado continua sendo deputado? Não está nesse deputado, momento. É secretário de Estado hoje. Uma figura amável. Sim, sem dúvida. De trânsito em todos os setores, etc. Mas o problema não é a ordem pessoal, este ou aquele secretário. O problema é uma estrutura, como disse o Iberê. Nós temos uma estrutura que foi pensada para o Executivo, esqueceram o Legislativo. Não é? E era também preciso que o Ministério Público lá estivesse, porque o fiscal da lei pode e deve, muitas vezes, funcionar como um contrapeso a tudo isso. Agora, de qualquer maneira, é preciso que a região lembre a história. Nós falamos de história do trem. Vocês podem me contar melhor a história da região e a história de Santos, de tantas tradições. Luta pela democracia, luta por tanta... Santos já ensinou ao Brasil tanta coisa. Eu acho que Santos pode ensinar como é que se faz uma região metropolitana. São 9 cidades importantes que precisam se interrelacionar, interligar. Tem o maior porto do país, o maior porto da América Latina, orgulho de todos nós, mas, infelizmente, o porto e todos nós somos vítimas de todo um sistema que está aí montado e que é possível que a Baixada grite um grito simples. Basta, chega, palhaçada tem hora e fica no circo. A gente não quer mais palhaçada aqui. É verdade. E o transporte ferroviário, ele é absolutamente fundamental em uma região como a nossa, uma região conurbada, uma região de fato metropolitana, apesar das restrições do IPEA, que considera a Baixada Santista um espaço não metropolitano, estranhamente, alegando a proximidade com a capital, mas quem é da minha idade, todos nós somos mais ou menos da mesma idade, nós fomos muitas vezes para São Paulo de trem. Era um transporte absolutamente utilizado em Santos, na região. Isso se perdeu ao longo do tempo e tenta se retomar agora com o VLT, que, aliás, já está tendo problemas jurídicos. Viu, Zé Manuel? Agora, quando a gente fala do trem, alguém vai pensar que nós temos cheiro de naftalina. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Defender o trem é defender a modernidade. Claro. Defender o trem quem vai à Europa conhece anda de trem pela Europa inteira, pô. Para que ter uma ideia, Chico, hoje a malha ferroviária, salvo o melhor juízo, representa 10% da malha ferroviária dos Estados Unidos. Nós temos hoje 20 e tantos mil, os Estados Unidos têm 200 e burdoada de quilômetros. Então, assim, é a modernidade. Quem conhece todo o sistema intermodal da Europa, sabe que o trem é fundamental. Só no Brasil, não. E trem com hora certa. Agora, deixa eu contar uma historinha rapidamente, que nós estamos no limite. Diz que a bitola entre o Brasil e a Argentina é diferente, porque na época eles tinham medo da invasão por trem dos argentinos no Brasil. Sabia disso, Chico? Aí se reduziu, porque a bitola lá parece que é 1,40 e nós temos aqui a de 1. Porque aí não podia entrar o trem argentino para invadir o Brasil. Mas a Argentina não é mais inimigo da pátria. Os inimigos da pátria hoje são outros. Como diz o Luiz Azevedo, nós temos aí o tráfico de drogas, contrabando de armas como os inimigos da pátria. E eu acho que... Nem a Argentina, nem o comunismo são mais inimigos da pátria. Eu acho que o maior inimigo da pátria é a burrice. Porque eu estou tocando nisso, pode parecer pretensão, não é pretensão. Outro dia a presidente Dilma disse que a oposição tem que estudar melhor o Brasil. Ela tem razão nisso. Mas também o governo dela precisa estudar melhor. Também precisa estudar, todos. Porque não é possível nós vermos tantas ações desconectadas. O Porto tem 9, 8 entidades intervenientes. E não tem, outro dia eu conversava na Codesp, aliás, onde eu fui muito bem recebido pela autoridade portuária, há alguns dias atrás. Tenho até um primo querido lá na Codesp, eu não sabia, nem ele sabia, no livro. Nós conversávamos lá
eles me diziam, olha, tem tudo isso aqui, mas não tem o Ministério de Comércio Exterior, que é uma atividade importantíssima para o boi. José Manuel, chegamos ao final. Agradeço muito a sua presença, muito obrigado. Muito obrigado Sucesso a você, aí pro livro, muito obrigado a você, sobre Luciano. trilhos. José Manuel Ferreira Gonçalves. Muito obrigado, Iberê, pela presença mais uma vez. E amanhã nós estaremos de volta, às 8 horas e 5 minutos, em mais uma edição do Jornal em Foque. Obrigado a você pela atenção, pela audiência, pelo carinho e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.